Bom dia novamente. É o primeiro texto que consagra de uma forma que eu diria mais elegante e mais duradoura que aquilo que deveria ser o texto inicial da Revolução Francesa, consagra no fundo os direitos humanos e o seu caráter inalienável, mas não só. Vale a pena ler, há aqui duas frases que são muito importantes, aquela que é mais conhecida, que é: consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas. Portanto, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, repara que o inalienável é muito importante, entre os quais a vida, a liberdade e a procura de felicidade. Repara, esta ideia da felicidade é uma ideia que nós quase nunca encontramos em nenhum documento importante político. E aqui aquilo que está dito é o direito a procurar a felicidade. No fundo, o direito a cada um ter a sua felicidade. E não a ideia de que há uma definição universal de felicidade ou de vida boa ou o que tu quiseres. Não. Cada um tem o seu direito. Pode ser viver como ermita, pode ser procurar ser super rico. Uhum. É o seu direito. E depois aquilo que vem a seguir. E aquilo que vem a seguir também é muito, muito importante. Porque diz assim: a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando os seus justos poderes do consentimento dos governados. Sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e de instituir novo governo, baseando-o em tais princípios e organizando-lhe os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente para realizar a segurança e a felicidade. Repara, há aqui dois aspectos que são muito diferentes. Nós estamos num país que, para todos os efeitos, fazia parte da monarquia britânica. A monarquia britânica tinha passado já pela sua revolução democrática, digamos assim. Portanto, que é chamada, enfim, sobretudo a sua conclusão, que é a gloriosa revolução do final do século XVII, sim, portanto, cerca de 100 anos antes, que tinha, digamos, estabelecido aquilo que eles chamam a nossa Constituição, que é uma Constituição não escrita, que estava em vigor, que limita o poder real, limita o poder do rei, que era uma coisa que na altura, enfim, estamos no tempo, quando isto acontece, ainda há a monarquia absoluta em França, ainda há o Dom João I em Portugal, e o Marquês de Pombal. Portanto, é nesse tempo que estamos a viver. E aqui é dito que o poder não emana, não há um poder, não há um direito divino, não há um direito sucessório universal, não, o poder emana do povo. E esta questão é substancialmente diferente de outros documentos que até poderiam existir antes. Às vezes fala-se muito num documento que é a Magna Carta, que de alguma forma limitou o poder real e criou princípios de justiça independente no Reino Unido, mas isto vai muito mais longe. Vai muito mais longe, não é ainda a Constituição. Repare, isto é um documento que é feito para declarar a independência. E, portanto, o grosso deste documento são as queixas relativamente ao rei Jorge III, que era o rei inglês nessa altura. Portanto, no entanto, estes princípios básicos são muito importantes. E, desse ponto de vista, nós só vamos ter Constituição Americana 11, 12 anos depois. Portanto, isto é 76, ela vai ser aprovada em 88. Portanto, e vai ser aprovada depois de um período em que até se achou que ela não era necessária. Porque o que sai daqui, inicialmente, é o direito dos Estados fazerem as suas Constituições. E, portanto, os 13 Estados fundadores vão começar a fazer as suas Constituições. E aí vai-se dar, se quisermos, uma das primeiras grandes divisões e grandes crises na história dos Estados Unidos, que é: vamos ter um governo mais centralizado, com mais poder, não era ainda Washington, não havia ainda a capital, mas mais poder central, ou vamos ter apenas uma confederação, digamos assim, de Estados separados, enfim, uma espécie de União Europeia sem verdadeiro governo central. A União Europeia já está um bocadinho diferente. Enfim, a história é outra, o tempo é outro, os poderes são outros. Portanto, esse tema vai ser resolvido só 12 anos depois, quando de facto é escrita a Constituição, que é uma Constituição em que o seu principal autor, enfim, inspirador, já não é o principal autor da Declaração de Independência, que é Thomas Jefferson, vai ser James Madison, apesar de muitos digamos, dos coautores serem os mesmos, e neste caso concreto,
o próprio facto de ser Jefferson a ter escrito a Declaração de Independência é algo que resulta de uma sugestão de John Adams. John Adams é um dos primeiros defensores da independência. Ele vem de Massachusetts, mas sabe que Jefferson tem o dom da palavra. É uma pessoa que escreve genialmente e que tem uma cultura imensa. Só para teres uma ideia, não é? A Biblioteca do Congresso, que não sei se será a Biblioteca do Mundo, mas aproxima-se disso, a Biblioteca do Congresso é fundada com a Biblioteca de Thomas Jefferson. Ele doa, é a sua doação à nova República, que permite a criação da biblioteca, que hoje em dia será a nossa Biblioteca de Alexandria, digamos assim. A moderna Biblioteca de Alexandria. Portanto, isto resulta também de um compromisso. Por exemplo, há aqui um tema que é às vezes muito, muito debatido e muito discutido, que é o tema, mas vamos a ele daqui a bocadinho, que é o tema de saber se, quando se diz que todos os homens são criados iguais, se isso está ou não a incluir os escravos. Portanto, porque no momento seguinte não incluía ainda. Apesar de ter havido indicações de que o próprio Jefferson, que tinha escravos, poderia querer caminhar nesse sentido. Portanto, as coisas não se fazem de um dia para o outro. As pessoas acham que tudo é instantâneo. Não, nada é instantâneo, tudo implica muitas lutas e muita evolução. Agora, nós também sabemos, porque nós sabemos quais foram as versões iniciais deste texto. E na versão inicial do texto do Jefferson, havia, nas queixas contra o George III, havia uma passagem em que se condenava o George III pelo tráfico de escravos. Curiosamente, o Reino Unido acabaria por ser o primeiro país a abolir o tráfico de escravos. Mas isso foi tirado precisamente porque estamos num tempo em que é preciso conciliar as posições das 13 colónias. E se havia claramente já abolicionistas no norte, nas colónias mais a norte, no Massachusetts, por exemplo, de John Adams, e noutras, no sul era uma economia ainda muito dependente. Completamente dependente. Aliás, é isso que por muitos anos só vai acabar com a Guerra Civil, que é 90 anos depois, não é? Portanto, e a própria Guerra Civil, há aqui um aspecto que é muito interessante também, que é, em todo o processo que leva não apenas à Guerra Civil, como aos grandes discursos emancipatórios, o que encontramos repetidamente é o recurso ao momento inicial. Encontramos isso num discurso de Lincoln. O momento inicial está 1776, a Declaração de Independência. E esta frase, todos os homens são criados iguais. Pronto. Isto é repetido. Isto é repetido. Portanto, é a inspiração de Lincoln no discurso de Gettysburg. O discurso de Gettysburg é uma pequena maravilha oratória, é muito, muito pequenino, mas é absolutamente fundamental. Remete para isto e remete para esta mesma ideia de o governo emana do povo, quando ele diz que é o governo do povo, pelo povo e para o povo, portanto, que é como ele acaba o discurso. Nós fizemos aqui uma vez um programa só sobre o discurso de Gettysburg, portanto, não sei se é fácil de encontrar googlando, mas quem quiser ouvir, é um discurso de facto crucial, mas não é só isso. Quando nós vemos, por exemplo, os escritos dos abolicionistas negros do século XIX, está lá novamente isto. Quando nós vamos ouvir outro discurso maravilhoso, que é o discurso da Marcha dos Direitos Cívicos de Martin Luther King, está lá outra vez isto. Quer dizer, aquilo que surpreende é hoje haver um discurso que fala da hipocrisia desta declaração e a seguir cria outra hipocrisia, que é dizer que as pessoas não são todas iguais. Há umas que, por terem uma cor de pele diferente, ou por terem uma orientação sexual diferente, ou por terem um sexo diferente, são oprimidos e, portanto, têm que ser privilegiados. Esse é o discurso que não era o discurso original e não é o discurso dos primeiros e das figuras centrais de toda a libertação, não apenas primeiro dos abolicionistas, depois dos que combateram a segregação no Sul, que vai resistir, apesar de... Enfim, é uma história complexa que não vamos tratar aqui. E este aspecto é muito relevante, o aspecto, portanto, temos este aspecto primeiro da ideia dos direitos e depois da ideia do governo do povo, não é? Do governo do povo e para o povo. Esta ideia do governo do povo e para o povo é muito interessante porque, repara, estamos num tempo em que
é tudo monarquias. E isso é que é... a grande novidade. Aqui é que há uma grande novidade. E essa grande novidade a grande novidade e a grande ruptura também. A grande ruptura. E aqui há, por um lado, uma filiação, se quisermos, quase literária, literata, porque os pais fundadores tinham lido os gregos e os romanos e é aí que vão buscar a sua inspiração para criarem um governo de tipo diferente. Portanto, aquilo que se sabe é que, por exemplo, enfim, aí não há certeza. Eventualmente Thomas Jefferson até grego antigo lia, mas que ele leu os clássicos gregos, leu a Política de Aristóteles, leu Cícero, é romano, terá lido, enfim, ele dizia que todos os dias lia 1 ou 2 páginas de Tucídides. Tucídides é o autor da História da Guerra do Peloponeso, que é outro clássico para a ciência política, hoje, aquele que hoje chamamos de ciência política, e que na altura eles vão buscar um bocadinho de inspiração aqui, e vão buscar inspiração, curiosamente, a um autor francês, que depois não é crucial na Revolução Francesa, que é Montesquieu. E porquê? Porque Montesquieu vai também digamos, à experiência, curiosamente, não tanto a democracia ateniense, mas o sistema espartano, de Esparta. O sistema espartano tinha uma diferença para a democracia ateniense, é que o sistema espartano tinha separação de poderes. Não só por ter 2 reis, que é um modelo que depois é repetido na República Romana com os 2 cônsules, tinha limitações de poderes, tinha um poder judicial independente, que não era exatamente o modelo ateniense. E é mais nesta ideia republicana, compreendendo quais são os limites da democracia absoluta, digamos assim, que se inspiram os criadores da República Americana, e a discussão sobre isso é muito forte a seguir na Constituição, e aqui há umas coisas que são curiosas. Quer dizer, nós muitas vezes, até ainda hoje em Portugal, muito por causa da nossa cultura, identificamos o iluminismo apenas com os franceses. Mas, na verdade, houve vários iluminismos. Há o iluminismo francês, com os nomes muito conhecidos, a Enciclopédia, o Diderot, o Voltaire, o Rousseau, mas temos o iluminismo escocês, com figuras também muito, muito relevantes, John Locke, Adam Smith, e de alguma forma temos um iluminismo americano que, sem ter tido a produção teórica original, vai buscar à fonte, a estas fontes, aquilo que é mais relevante, e aquilo que hoje é curioso é que hoje lemos mais. Nós hoje não lemos a Enciclopédia do Diderot, mas lemos o Federalista, que é os textos publicados em jornal na altura, portanto, quando tinham chegado a toda a gente, os textos que justificam a arquitetura constitucional dos Estados Unidos, a separação de poderes, a limitação de poderes, um poder executivo limitado. Nós hoje lemos um autor francês, mas não lemos a Democracia da América, do Tocqueville, que são textos que partem da prática da realidade, da resolução de problemas, e que hoje ainda, digamos, informam a nossa discussão política menos do que alguns desses textos. E mesmo dos textos, por exemplo, originais, ainda hoje, enfim, o Adam Smith está sempre a ser republicado, não é? E é provavelmente mais lido que os iluministas franceses. Portanto, dito isto, é preciso perceber que há aqui maneiras diferentes de olhar para... e aí a diferença entre a Revolução Americana e a Revolução Francesa é muito, muito relevante. A Revolução Americana, e isso também está de alguma forma presente neste texto, a Revolução Americana parte de um princípio que a natureza humana tem problemas, digamos assim, e, portanto, é necessário, não se pode nunca atribuir a poder absoluto a ninguém. E não se deve procurar reescrever a história numa tábua rasa. A Revolução Francesa é o contrário. Parte do princípio que o homem é naturalmente bom, foi corrompido pela sociedade, e se mudarmos a sociedade, tudo fica resolvido. E, portanto, mudamos tudo. Mudamos o calendário, mudamos o nome dos dias, mudamos tudo. Portanto, acabamos com as igrejas, passamos a chamar templos de ciência ou templos disto ou daquilo, e isto, até nesta forma como está aqui, nesta redação da Declaração de Independência, há esse cuidado, porque ela, no parágrafo anterior, que é o primeiro, enfim, que é uma espécie de parágrafo de introdução, refere-se
a natureza e o Deus da natureza. Portanto, no fundo, tentando falar para todos. Não é? E era o deísmo dos filósofos escoceses do iluminismo. Exatamente. Diana Soler, bom dia. Olá! Procura-se falar para todos e não excluir uma parte. Repara, muitas também, pois há muitas coisas, muitas desta gente eram maçons. O George Washington era maçom. E esta mesma noção, quer dizer, isto depois não foi feito só por causa de um texto. Foi feito pela cultura que de alguma forma isto representa e depois concretiza. Porque é fundamental para a sobrevivência desta República em 250 anos aquilo que depois George Washington vai fazer, que é eleito uma vez, eleito 2 vezes e depois assim, agora vou para casa, venha outro. E isto é uma coisa que é, repara, é o contrário do princípio monárquico, não é? É o contrário do princípio... Da perpetuação do poder, não é? Perpetuação do poder. Nós hoje passamos a vida a lidar com estas situações, com o Maduro, com o Putin, com o Kim Jong-il, que às vezes põem limites de 10 anos e depois a seguir acabam com os limites outra vez, mudam as constituições. Do romano, não é? Que vem para salvar a República, faz o que tem a fazer e depois regressa para as suas alfaces, não é? E por isso é que os Estados Unidos têm uma cidade... Tem Cincinnati, não é? Que tem a ver com o quinquinatus, não é? E tem a ver com esse modelo que é o modelo da salvação. Sim, que é o modelo que os romanos tinham na República. Não, e há mais um pormenor que é engraçado. Normalmente não se fala porque é uma omissão. Não havia partidos políticos. Sim. Quer dizer, o Washington até gostava que não houvesse de todo, não é? Depois vão ser criados, não é? Depois acabam por ser criados porque é inevitável e hoje nós sabemos isso. Mas o próprio George Washington dizia que o problema da América poderia ser a existência de fações. Não era partidos, era fações. E fações é uma palavra que, obviamente, implica choques. Sim, mas repara... E então era o compromisso em vez da fação, não é? Mas nós temos isto depois... Nós agora falamos muito que estamos num momento crítico. E há muitos aspectos críticos na atual situação. Não quer dizer que sejam os mais críticos de todos, porque já houve, porventura, momentos mais críticos ao longo da história. A atual situação? Americana. Americana e das democracias, digamos... De inspiração americana. De inspiração ocidental, pronto. Porquê? Porque nós tivemos, logo no princípio, discussões dramáticas, digamos assim, não apenas entre os sensibilizados dos Estados, mas entre aquilo que eram os federalistas e antifederalistas. Com duas componentes, que era, por um lado, saber se temos ou não um governo central com algum poder. E repara, isto teve implicações grandes, quer dizer, por exemplo, a América, quando é criada, os Estados Unidos, quando são criados, não tem moeda ainda. As moedas mais usadas eram espanholas. Que é uma coisa que hoje em dia, imaginar, chamavam-se pesos. A história do peso na América Latina, enfim, comparando com a história que o dólar vem a ter, mas depois logo, no tempo ainda de George Washington, Alexander Hamilton vai criar o Banco Central e a moeda, e para regular um dos problemas que causou mais tensão no princípio, que é como é que se pagam as dívidas da guerra. Como é que se pagam as dívidas da guerra? E depois temos essa discussão, e temos também uma discussão sobre saber se, que é uma discussão que ainda hoje se mantém, o que é dos Estados, o que é do poder central. Nós hoje temos uma cultura, quer dizer, uma estrutura política nos Estados Unidos que nós às vezes nem interpretamos. Quando nós, por exemplo, dizemos, eles proibiram, uma coisa que agora se discutiu muito, eles proibiram o aborto. Não é verdade. Porque, cada Estado tem o seu regime. Cada Estado tem o seu regime. Portanto, num tema que para nós, para algumas pessoas, inclusivamente, é direitos fundamentais, não podia ser assim. A pena de morte, há Estados que têm, há Estados que não têm, que são coisas mesmo muito nucleares e que estão nos Estados. E depois há instituições federais e elas têm ganho peso ao longo da histra, não é? E, nomeadamente nas crises e sobretudo nas guerras, isso acontece. Mas nós temos essa crise. Temos uma crise poucos anos depois, quando pela primeira vez é escolhido um presidente que não é aquele que tem mais votos, nem sequer o que tinha mais votos eleitorais, que acontece logo em 1924 com, curiosamente, com o filho do segundo presidente, que é o filho de John Quincy Adams, que era o filho de John Adams, e que é eleito contra Jackson, que é o fundador do Partido Democrático, é o quadro que está hoje na Casa Branca de um presidente republicano. Portanto, tudo isto é mais confuso às vezes do que a história dá muitas voltas.
e ele ganha com um acordo que as pessoas dizem que era uma corrupção, porque há ali um acordo feito na Câmara dos Representantes, porque o voto popular não consegue resolver o problema. E depois, a seguir, Gabriel Jackson consegue ser eleito na eleição seguinte, 24, 28. Portanto, gente que achava que provavelmente tão polarizada como hoje, porventura não com o mesmo tipo de impacto que hoje tem, instantaneidade que hoje existe, isso de certeza absoluta. Depois vamos ter uma situação ainda pior, não é? Ainda muito pior, que é a situação que tem a ver com a guerra civil, não é? Portanto, a abolição da escravatura, e algo que nós estamos a ser, isto é um horror. Bem, já foram 4 presidentes assassinados. Lincoln, depois o que vem a seguir a Lincoln é Garfield, acho eu, ou não, ainda há um outro antes, e depois Kennedy. E várias tentativas de assassinato de outros, não é? Por aí adiante. Alguns deles candidatos presidenciais, como por exemplo Theodore Roosevelt. E agora, mais recentemente, o próprio Donald Trump, mas a tentativa de assassinato do Reagan. Robert Kennedy era candidato, enfim, não era numa primária, portanto não era ainda na reta final. Mas pronto, tudo isso aconteceu ao longo. O outro que me está aqui a falar é McKinley. McKinley também foi assassinado. Lincoln, Garfield e McKinley assassinados. E depois o Kennedy. E depois o Kennedy. Portanto, isto são momentos, todos eles numa tensão gigante. Às vezes assassinados, podemos dizer, são pessoas desequilibradas, mas o Lincoln é assassinado ainda na sequência da Guerra Civil e por um defensor do escravagismo. O McKinley é assassinado por um anarquista. Num momento, estamos a falar em 1901, num momento de explosão capitalista total nos Estados Unidos. Portanto, tudo isto há sempre aqui muita tensão. Voltou a haver uma tensão brutal com a Segunda Guerra Mundial. Nós hoje não temos muita noção disso, mas aquilo esteve muito, muito, muito partido. O presidente Roosevelt, não o Theodore, o Franklin, que tinha a vontade, digamos assim, de entrar na guerra, só consegue entrar na guerra depois de Pearl Harbor, porque a oposição era muito grande, e houve jornais, Chicago Tribune, por exemplo, que até ao fim fizeram campanha contra a participação na guerra. Também uma divisão enorme. A Guerra do Vietnã, Watergate. Portanto, outros momentos de enorme tensão. Aquele momento em que a Guerra do Vietnã e a questão dos direitos civis se junta, é outro momento de polarização completamente... Quer dizer, a América podia ter explodido naquela altura. Há muitos momentos destes, e depois aquilo que acontece, que eles têm conseguido sempre, precisamente por este modelo que nunca permite que ninguém tenha o poder todo. Pronto. Que é um poder que às vezes cria coisas perversas. Por exemplo, os últimos presidentes, e Trump só está a repetir os presidentes anteriores, têm governado por decretos presidenciais, que é uma forma um bocadinho abusiva de o fazer, mas até quem começou a usar mais isto até foi Obama, e que tem um enorme defeito, é que chega ao presidente seguinte, faz outro decreto e vira a política do avesso, não é? Portanto, não implica nenhum consenso, nenhuma negociação no Congresso, nem nada disso. Portanto, há elementos digamos, que nós podemos considerar de alguma degradação, mas ao mesmo tempo que dizemos isto, nós vemos um Supremo Tribunal cuja maioria de membros foram nomeados por republicanos e até pelo próprio Trump, a deliberar, como aconteceu esta semana, e em questões fundamentais, a deliberar contra Trump, contra aquilo que era a vontade da Casa Branca. Já o fez nas tarifas, já o fez em temas que têm a ver com a nacionalidade, temas hipersensíveis. Portanto, e é esta ideia de que o Poder Executivo tem que ser limitado, que está logo na Declaração e depois é consagrada na Constituição e é explicada no Federalista, portanto, nos Federalist Papers, nos textos publicados na imprensa. Atenção, quando esses textos estavam a ser publicados, textos a dizer o contrário. Estava a haver polémica. Portanto, havia e os próprios textos têm contradições entre si. São 3 autores, não é? Para quem nos está a ouvir. Sim, é o Madison, é o Jay e o Hamilton. E eles próprios, os Federalist Papers vão sendo publicados um a um de autores diferentes, e eles próprios têm contradições entre si. Sim, não dizem. Porque não dizem exatamente a mesma coisa, porque essa ideia do debate está lá. Claro. Desde o princípio. Pronto. E por isso é que
de alguma forma, é um modelo que tem, até por ter sucesso e até por ter durado, inspirou um bocadinho todos os outros e as constituições dos outros Estados, se bem que eu diria que ninguém consegue repeti-lo tão bem. E logo no princípio há um outro aspecto que também já agora, eu queria acabar por aqui. Primeiro, eu disse que não havia inspirações teóricas, no sentido de haver textos como os dos os filósofos escoceses ou franceses. Uhum. Mas há um panfleto que é fundamental, que é um panfleto também ele muito interessante, que é escrito por alguém que nós podemos dizer que é um radical, que é um radical, que não tem informação académica, que é o Common Sense, do Paine. Pronto. E esse panfleto é publicado ainda antes da convenção que vai aprovar a Declaração da Independência e é fundamental na argumentação para dizer o rei não tem legitimidade. Portanto, isto de termos uma monarquia hereditária não faz sentido. Portanto, e este aspecto é também ele muito interessante. Sendo que, por exemplo, mesmo no princípio, vai continuar a haver divisões grandes. Por exemplo, os fundadores vão estar divididos sobre se deve ou não apoiar a Revolução Francesa. Porque não têm todos a mesma ideia. Uhum. E, curiosamente, o Madison, que vai ser o principal autor da Constituição, em boa parte inspira-se nos livros que lhe envia de França o embaixador em França, que é o Thomas Jefferson. Portanto, nós às vezes achamos que isto é tudo só política, mas aqui é uma política inspirada por algo que é mais do que isso. E há uma coisa que eu acho que eles faziam, repare, temos aqui uma quantidade de gente com uma qualidade fora do comum. É evidente que os momentos de grande crise fazem emergir pessoas fora do comum. E nós percebemos que a qualidade dos nossos políticos no imediato pós-25 de Abril não é a mesma que temos hoje, e não digo mais. Mas, e aqui podemos considerar uma coisa parecida, não é? As pessoas repara, o Benjamin Franklin, que é outro pai fundador, era um dos homens mais famosos do mundo, já, por causa do seu lado cientista, não é? Mas, portanto, aquilo que nós temos é gente que lê, e inclusivamente lê a história nos seus livros fundamentais, e ao ler, por exemplo, memórias ou biografias, lê-as não apenas por curiosidade, mas para aprender no sentido de perceber como é que eu posso ser, sei lá, como o Alexandre Magno. Quer dizer, isto na altura era muito comum. O Napoleão também leu os livros do Júlio César e do Alexandre Magno, não é? Portanto, era muito comum esta ideia de ir buscar inspiração a grandes líderes de outras gerações, perceber o que eles tinham feito bem e o que eles tinham feito mal. Eu creio que hoje isto, infelizmente, um pouco por todo lado, não acontece.